Meu nome completo, Cariolano Domingo da Silva. Nasci no dia 20 de abril de 34, município Limoeiro de Anadias. Lá eu fiquei 21 anos. Foi lá na roça. Meus avós, Manuel Domingos, a minha avó era Teodora, agora não estou lembrado do sobrenome dela, né? Materno, não a lembro, não. Era da roça também, né? A gente via, pegava um carro de madeira, se chamava Seu Horácio. A gente, se quisesse, ia em riba do carro. Eles carregavam o mascate, chamava mascate, né? Era um sofrimento, Maria. Não tinha pista não, rapaz, nesse tempo. Era estrada, tudo estrada de barro. Limoeiro, a ponte era de madeira. A gente passava, só via a estrada de arrancar. Tinha um engenho, era do Finado Zé Marque. Tinha um filho, era Bezinho, doutor Pedro, doutor Enocre, era o filho do Finado Zé Marque. A rapadura existia, era no Calugi do Finado Zé Marque, fazia raspadura e aquelas barricas de açúcar, depois enxugava, ficava aquelas barricas cheias, açúcar preto, e fazia aquela raspadurazinha, eles mexiam o caldo, quando ele estava já na ponta dele botar naquelas vasilhazinhas, aí tinha aquelas tábuas e tinha aquelas vasilhazinhas contidas para fazer a raspadura, né? A raspadura era muito bom, né? Hoje é tudo moderno, as coisas diferentes, né? O meu pai era José Domingo da Silva, né? A minha mãe, Amélia Maria da Conceição. Eles falavam sempre que se conheceram, assim, daqueles tempos que era muito diferente, né? Para hoje, né? Criado da roça, né? A juntar em casa, depois passei trabalhando na roça, né? A roça era milho, feijão, algodão e amendoim. O mais difícil só era mais o amendoim. Se tomava muita chuva, a gente perdia. Eu fui aqui como feijão, né? Nascia na roça, pronto. E outra, botar num canto para ele não nascer, para não tomar chuva. Se não nascia todinho, pronto, a gente perdia. Naquela época, rapaz, a festa era tão boa, rapaz. Festa de zabumba. Meu pai tinha um terno de zabumba. Era a caixa, tambor, zabumba e os pifeiros. Na época de São João, fazia aquela festa, né? E então, os domingos, sábado para amanhecer nos domingos, à noite. Meu pai, gostava demais. Tocava pife e eu, Olímpio, o Odilon, a gente acompanhava. Era um tambor, uma caixa, era um bocado de coisa, né? Meu pai nesse tempo chamava José Domingo, José Domingo. Já sabia, né? Era o cabeça da frente. Ele era trocador de cavalo. Ia para a feira, ia montada no cavalo, aí chegava lá na intendência, amarrava aquele cavalo lá, né? Quem quer trocar mais eu? Quem quer trocar mais eu? Ia olhar o cavalo um do outro, trocava, passava um para o outro, e ele trocou um cavalo com um cigano. Aí o cigano falou assim: o defeito está na vista. Cavalo bonito, danado. Meu pai ficou, vixe Maria, eu vou apanhar esse cavalo. A gente olhava e não via com defeito, né? Mas disse que o cavalo era cego. Olha, aí quando o pai trocou, que foi puxar o cavalo, cadê o cavalo aí? Aí disse, não, agora está desmanchado. Ele disse, não, o defeito está na vista. Eu falei para você. E acabou. Nós éramos 6 irmãos. Era o Cirso, Roque, eu, a Nina, o Odilon, o Olímpio. Agora o outro não estou lembrado, rapaz. Ah, meu amigo, para matorada não era brincadeira, não. Vixe! Eu corria e me escondia. Rapaz, foi a pisa de tabica de goiabeira. Quebrei a ponta do carneiro da minha irmã. O carneiro veio em riba de mim. E eu me livrei, peguei uma maniva grossa. A maniva era grossa. Aí danei na ponta do... Tá! Aí quebrou, Ixi, Maria. Aí meu pai chegou. Disse, Amélia, cadê o Cariolano? Ele tá... Mãe sempre puxou o saco para os filhos, né? Disse, não, ele está deitado, ele está dormindo. Aí eu disse, quero falar com ele amanhã. Eita,
quando foi de manhã. Conta a sua história. Eu não sei não, meu pai. Sabe? Aí disse, vai cortar ali uma tabica de goiabeira. Eita, minha Nossa Senhora. Mas quando ele levei umas 4 lapadas, gritava. Aí a minha mãe sabe como é que é. Não bota mais não, bota mais não. O carneiro vende e pronto. Ainda hoje eu lembro. Ah, meu amigo, bastava olhar. Acaba murchar que só foi de malícia. Botava para trás. Onde eu olhava, o moleque botava para trás. Era um respeito, era. Mas hoje não. Casa de taipa, era envarada. Aí depois fazia aquelas festas para tapar. Aquela casa juntava 10, 12. Era cava-barro e carregar água nas costas. Com aquele barro para tapar. Envarada e tapava de barro. Só demorava no ponto de levantar ela, né? Quando era para fazer assim, para tapar, ele matava cabrito, ele matava porco, né? Aí juntava aquela turma, aquela festa, para tapar aquela casa. Né? Também naquele dia terminava. Era assim. Aquela turma aí ia fazer como uma festa. Era pagode. E tapava aquela casa, vixe Maria, e comia e carregava água nas costas. Olha, pisava de pé. Era o coco. Assim, moleque de 10 anos, 8 anos, a gente dava cavalo. Bicho Maria, a gente subia e descia a ladeira. Não sei nem montar como é que eu monto no cavalo mais. Os cavalos tinham nome, hoje o Sombrante e o meu chamava Godine. Godine, porque o meu era baixinho e grosso, né? E o do irmão era baixeiro grande, como o cavalo de raça, né? Aí tinha muito jumento. O jumento era demais, carregava água em coreta, né? E vendia aquelas encoretas, o jumento carregava. Botava naquela jarra, chamava jarra, despejava, era assim desse jeito. A cacimba era de frente na rua Santa Maria, onde eu morava. Cacimba, o cara cavava no picareta aquilo ali. Tinha 60 palmos. Nem falava em palmo, era metro. Era docinada, água saloba. Naquela época, o pessoal, aquele proprietário mesmo, andava de bicicleta, né? Aquele dimo rodava no pneu, aquela luz lá acendia. Fogão é interessante. Ele de madeira, em cima fazia aquela chapa, aí fazia as trempezinhas para cozinhar a panela ali em cima. A panela é de barro. Era, rapaz, olha. O cuscuzeiro era interessante, olha. Amarrava aquele pano na boca daquela panela, aí colocava a relada no ralo. Eu ralei muito. Botava aquele meio para ferver, depois tirava, botava lá num canto, e de manhã pegava o ralo, ralando, aí forrava aquele pano na boca da panela, botava a massa, aí de manhã minha mãe tirava o leite do peito da cabra, e a molecada encostava para comer, né? E comer o café, é interessante. Era açúcar, daquele preto, de engenho, aquelas barricas. Aquele café torrava no caco, quando estava torrado, espalhava assim, com açúcar, mexia, aí espalhava, aí ele secava ali, aí ia pro pilão, a pisar. Nada de garrafa, meu amigo. Chaleira era de barro, aquelas panelinhas de barro. E a xícara, aquelas baciazinhas de barro, né? Não existia nem candeeiro. Aí depois foi melhorando a coisa, aí foi comprando querosene, usando candeeiro. E então aquelas petromáquinas, né? Fazia aqueles velotos, pisava a mamona, pegava o algodão, aí misturava tudo. Aí saía machucando, botava numa vasilha de barro e tocava fogo. Quando era de lua cheia, era muito bom, botava uma esteira assim na calçada, ficava aquela molecada, né? Brincando era cabra cega. O sapato quando veio usar, já estava casa de maior, né? A TV era se contava o que tinha a TV. Era comprar pilha para chupa, eu vi o raio. Manter por riba da casa, de madeira, puxava aquela linha lá para cima. Era muitos poucos. No de som, de pilha, era barato, que tem o valor. Nem todo mundo tinha. Zé de Sá, um programa muito bom dele, Zé de Sá. Aquela música boa era Nelson Gonçalves, era aquele
aqueles cantores mais velhos, né? Era uma vida boa também, porque não existia esse negócio de muita monotonia, né? A escola, ou se andava mais ou menos no Cais, como daqui, ali o Alto do Cruzeiro, e mais, às vezes mais longe ainda, a lama no meio da perna, chegava lá, para chegar, lavava os pés, no riacho que tinha, aí caçava aquelas aprecatazinhas para ir para lá. Era um sofrimento, viu? Mas era um sofrimento muito bom. Ah, rapaz, também poucos tempos. Eita, olha, pra matora, o moleque botava assim a mão. Não era brincadeira, não. E outra, o cara não tinha que reclamar pros pais, não. Ficava caladinho. Hoje não. Ah, era um respeito maior. O negócio era diferente. Cai de farinha, interessante. Botava aqueles tijolos grandes, os tijolos mais ou menos assim. E então, para mexer aquela farinha ali em cima. Tinha a mulher que peneirava aquela massa, né? Jogava ali e o cara ficava só com o rodo, né? Quando o fogo aumentava, queimava a farinha. Mexer era meu pai. Ajudava, tudo ajudava. Era uma festa, viu? Era muito bom. Fazia o beiju, e o grolado é aquele primeiro, né? Virava, rapaz, a molecada chegava para comer. Minha mãe pisava um caco de coco de sal e colocava pimenta. Aí os meninos foram montando um pedaço de beiju e comendo. Na Semana Santa, rapaz, esse tempo era muito bom. O moleque criava logo uns capão bonitos para levar para os padrinhos, né? Fazia aqueles bolos na casa de farinha, pé de moleque, aquela massapuba, rapaz. Pegava aquelas mandioca, botava naquele saco, aí botava dentro d'água. Aquele rio perto, nem colocava, aí quando estava a puba, e tirava um cheiro azedo do catano. Aí pegava aquela massa, arrumava assim, um bocado de mandioca, cevava aquela massa no caetatu, ia bater aquela massa com as mãos mesmo, para fazer a massa do bolo. Aí botava no forno com pé de banana. Eita, rapaz, era bom, né? Presenteava os padrinhos. Ajoelhava, aí dava a benção. Do lado do Senhor Jesus Cristo, para sempre somos louvados. Aí, vem cá, e o senhor trouxe o quê? Ele disse, meu padrinho, eu trouxe aqui um jacaré para o senhor, um pão. Eita, que era uma festa. Fazia aquele Judas, roubar o Judas, né? Eita, rapaz, só juntava 10 e 12, né? Fulano de tal vai deixar o quê? Fulano de tal vai deixar o quê? Para fulano. Era uma festa, viu? Corria para esconder. Aí saía aquela turma procurando. Ixi, rapaz. Minha mãe assava aquele capão muito bonito, tudo. Aí saía dois ou três. Aí, quando o moleque chegou, o teu padrinho deu o que para você? Ele me deu tanto. Vou te dizer, aí não me deu nada. Só fez abençoar. Pegou o capão. Não deu nada. Não deu nada, não. O outro disse, olha, eu ganhei. Fez ele dava dinheiro, né? Rapaz, a festa ali era muito boa. Eu dava, o cabeça forte era o Neneca. Pastoril, não tinha partido, não. Tinha o reizado, eram essas coisas. O Neneca tinha uma boiada, o Neneca tinha fazenda, tinha tudo, rapaz. São João era animado demais. Aquelas fogueiras no terreiro, na porta da frente. Quem quer ser compadre? Aí disse, eu quero, outro eu quero. Meu compadre São João. Um pegava na mão de um ou outro, aí falava umas palavras que nem eu lembro mais, né? Tem compadre ainda, né? Mas já morreu, chamava Lorival, outro chamava Antônio. Tinha uns três que era compadre, mas já morreram também. Aquele tempo era sério. Aí disse, eu não sei, eu chamava, convidava, disse, eu não sei dançar não, eu não vou não. Uma vergonha danada. O fumo era forte, viu? Era curado com bosta de gado, né? Os tumos, né? Os caminhoneiros traziam para vender os fazendeiros aqui de Arapiraca.
que botava fumo, né? Nesse tempo era tanto o cantador, seu Nené, que era o... Aí descia pela linha fora, São Nicodemo. Conheci, cortei barba dele muito o dia de domingo, plantava fumo também. Sou do Vá Marcelino, Aurelino. Foi conversando, o homem foi crescendo, né? Seu Nezinho. Ixi, demais, cortei muitas barbas dele, do seu Nezinho. Sou Santo também. Aí era um homem forte, né, rapaz? Todos os plantadores de fumo. Sou Domingo Vital. Tinha aquela vila de casa para sair nas olerias. Era dele. Ainda hoje eu lembro. Rua da Aurora. Era uma... Olha, o lado de cima assim, era tudo... De quem é isso aqui? Sou Domingo Vital. Também, se conhecia daquele tempo, eram os plantadores de fumo. Era o Ouro Preto que chamava. Arapiraca, a feira daqui, nesse tempo, era segunda, era ali na Rua 15. Eu conhecia um senhor, eu acho que ele ouviu falar, era o dono da loja. João Donato vendia ferramenta para os barbeiros. A navalha ele dizia, olha, minhas coisas aqui é tudo importada. E eu comprei uma navalha dessa. A feira, rapaz, você andava assim na feira, era batata, era aquele monte no chão. Era no chão. Eu não vendia, macaxeira não vendia. Hoje estou vendendo hoje. Muitas coisas a gente tira da roça mesmo. Roupa, a minha irmã era costureira. Era costurado naquelas maquinazinhas. Na mão. E não tinha negócio no pé, não. Era aquela da mão. Era aquela mesma roupa. Aqueles caçolão, azulão, caque. Era o luxo, era esse. Depois veio aparecer, quando começaram a vender, trazer de Feira da Sulanca. Aquele mais velho, era aquelas negócios de casamento, mais demais, era todas aquelas camisonas. Era poucos carros que tinha. O seu Horácio que era quem mais que movimentava com o carro. Ele carregava o mascate para a feira, né? E da Palmeira, quando vinha aqueles carros. Eles traziam a cabeça do boi, amarrado atrás do carro. Quando ia chegando na rua, na feira, lá, o cara vinha da Palmeira. Eita, rapaz, o Claudeno dizia, olha, daí para trás, senão não entra. Olha, e o cara tinha que respeitar, né? Aí era uma ordem seca, né? Então hoje eu lembro disso aí. Tirava as cabeças, ia jogar fora, aí entrava com mascate, né? A Rua 15 é onde era a feira. E a intendência era cá. A intendência era aquele cercado de estaca grande. Os caras chegavam, amarravam o cavalo naquelas estacas. Eles botavam lá naquele lugar. Aquela cerca muito grande, né? Ficava tudo lá, aqueles animais. E então, e os trocadores? Ali ajudando, trocando o cavalo, vendendo o cavalo. Carro de boi ficava lá em cima, de hoje eu lembro, né? Rapaz, se contava, você via, era bonito. Aqueles carros cantando. Com aquele ferrão, né? Já andei, já. Tinha uma delegacia. Rapaz, o cara quando ia gritar, ele disse, grite. Se você gritar, você vai apanhar mais. Aquele tempo era urso. Pai, olha, galinha. Era o pessoal, cavalo. Era o roubo dela que acontecia. O ladrão roubou umas galinhas. Foi 4 capão. Ainda hoje eu lembro. Quando chegou na delegacia, ele com o balaio, com os capão. Ele desceu ali na Rua 15, gritando, olha o ladrão de galinha, e o policial atrás. Grite! Grite mais alto! O ladrão de galinha. Eita, rapaz. Por trás, ali, a soleria, né? Onde trazia os calvão e deixava lá, né? Olha, nesse tempo, eu tinha um terreninho lá na Baixa Seca. Município de Limoeiro Dias. Eu trabalhava de roça. E então, cortava cabelo daqueles meninos. Eu cortava cabelo, aprendendo. O meu pai que trabalhava também. Cortava cabelo. Só os domingos, sábado para domingo. Aí eu vendo ele trabalhando. Eu conversei com 10 anos, já cortando o cabelo dos meninos. Depois, meu pai disse, rapaz, você vai trabalhar de barbeiro, viu? Fazia aqueles cabelos e aquelas máquinas manual. O menino gritava quando ele estava cego. Eita, puxava. Aí depois, quando eu fiz o curso, aí eu já estava um pouco mais prático. Quanto o meu cabelo, mas eu não tinha, nem ligava não. Do jeito que a gente fizesse, estava bom. Quem tinha máquina, que não tinha, era da tesoura.
O moleque gritava, disse, eita que tá puxando. Cadeira de pau, os caras faziam lá mesmo. Não botava nada. Acabou vestido naquela camisa. Quando terminava, isso era sacudir e saía correndo. Aí tá bom. Não tinha luxo, não tinha nada. Primeira vez foi trabalhar em Campo Alegre, dentro da delegacia. Ainda hoje eu lembro. Bilajara era o delegado. E o soldado Luiz trabalhava mais eu na delegacia. Rapaz, eu vi cada... E outra, tinha um quarto, tinha onde nós trabalhávamos, o salão, e o outro quarto era a delegacia numa casa velha da pega. Pegava o cara prendia pra lá. Ah, rapaz, e o cara fugiu. Aí veio perguntar, e você viu? Eu digo, não vi não, estava trabalhando. Tinha os fregueses aqui, estava trabalhando. Se ele sumiu daí, não vi. Eu disse, mas não, você devia ter visto. Aí dessa vez, só foi o dia que eu trabalhei lá, mas aí digo, não vou ficar aqui mais não, depois pode acontecer comigo e eu ficar preso aí. A minha irmã, era a Nina, Manuel Francelino era o cunhado. Aí eu vim trabalhar, a cadeira de pau. Vamos para aqui, que aqui dá para viver, Cariolano. Então hoje eu possuía, olhe bem, 30 tarefas de terra. Eu fui vender essa terra, seu Zé Pivelli. Quando ele chegou, que olhou, disse, Cariolano, não quero não, porque fica longe da pista. Se fosse ver na pista eu queria. Eu digo, tá certo. A minha irmã que morava lá no alto, vizinha, a Dona Paula e o seu Nezinho. Esse tempo ele não era plantador de fundo. Vixe, demais, eu contei muitas barbas dele, do seu Nezinho. Sou Santos também. Assim, um filho baixinho, né? No alto foi poucos dias que eu fiquei lá na casa da minha irmã. Ali foi tudo na rua Santa Maria. Ali de frente tinha o Pedinho do Caldinho, né? A outra esquina descendo era a rua Santa Maria. Era sempre cortando o cabelo. Né? Quando eu vim para cá, não fazia outra coisa. Nessa época, quando eu comecei, foi só. Eu passei um ano. Aí depois, esse amigo meu, seu Davi, convidou eu para trabalhar com ele. Aí fui trabalhar com ele na rua Domingos Correia. Vizinha ali a prefeitura, né? Eu contava na Libal Lima, que tinha, era o Pedinho, Tintino. Teve Tintino trabalhando ali no fundo do mercado, né? Quando eu conheci o Tintino, ele tinha assim a base de 10 a 9 cadeiras, alugado para os cortadores de cabelo. Ele falava disso, olha, Cariolano, eu trabalhei tanto de madeiro que eu botava a tesoura dentro da água para esfiar. Meu velho, era engraçado que era um danado. E vendia gilete também. Quando a gente não comprava na Rua 15, ele vendia também. Era navalha, corria assim na cadeira, olhava assim, rachava um cabelo no meio. Quando estava rachando o cabelo no meio, estava boa. Era obrigado para subir 3, 4 navalhas. Quando chegava aqui, ela pegava outra. E o tabaco, era... O cara chegava, comprava, já tinha aquelas bolseiras, botava dentro, né? Aquelas medidazinhas, né? Aí o cara tomava uma pitada logo, enfiava no nariz, chegava e ficava... Aqueles cabelos pretos. Bom ou não é? Disse eu. Só o seu Tintino não sabe fazer um tabaco desse bom. A moda hoje é mais difícil. Aquele tempo não era de todo jeito. A máquina manual... Era muito fácil demais. Hoje não, hoje é um negócio moderno. Pela aqui, bota a máquina, ainda tem aqueles desenhos, né? Cortava o cabelo, rebaixava todo, mas o rabo ia atrás e ficava. O Zezé do Finado Zé Maria, o cabelo dele, e aquele menino que fazia a propaganda do carro, era o Jabaloso, era muito amigo do Zezé. Aí eles... Quando é tempo assim de carnaval, aí tiraram aquela marcha. Corta o cabelo dele, ele ficou bravo nesse tempo, né? Quando saí de lá, aí vim para aqui. Aqui já está pegando uns 16 anos. Continua, aí o salãozinho está aí. Começo, olha, o dia de sábado eu abro às 5 horas da manhã. Já tem o Erinho, ele... Cariolano, você me atende? Eu chego aí, 5 horas. Aí a mulher plantou café, leva a garrafa de café para lá. Aí começa a trabalhar. Até 7 horas da noite, 6h30. Quando não tem gente, aí eu fecho. E hoje que me resta, esse rancho que eu moro.
Jovelina França da Silva. Eu casei com 28 anos. A minha esposa tinha 19. Foi quando eu vim para aqui. Aquele tempo era um tempo respeitado, né? Chegava na casa do meu sogro, Elia Correia de França, Dona Jova sentada mais a mãe, como aí fora, na sala, casa grande de barro, papada de barro, com a mãe lá, mais ela, e eu aqui, perto do meu sogro, seu Elias. Aí, teve um dia que ele falou assim, Cariolano, quando eu fui falar aqui para namorar com ela, né? Tinha chegado há poucos tempos de São Paulo. Aí ele disse, você está namorando com a Dona Jó? Eu disse, estou, seu Elias. Agora, você está sabendo uma coisa? Aqui não tem essa história de namorar e passar um ano ou dois, não. Chupa gás? A minha casa, não. Aí, eu já possuí esse terrenozinho em uma casa. Aí disse, seu Elias, já que o senhor está dizendo isso, quer casar amanhã, a sua filha, comigo? Eu já possuí a casa. Aí disse, não, assim também não. Então, a minha história é essa. Aí ele disse, não. Com um mês, eu resolvi casar. Casei em Limoeiro, de Anadinha, hoje eu lembro. Padre Maurício, casei no sítio. Aí, essa roupa eu comprei em São Paulo. Eu tenho vindo de São Paulo há poucos tempos, né? Todo metido a boêmia, né? Rapaz, a festa. Naquele tempo, vixe Maria. Suelia matou um porco, bode, buchada danada para comer. Vixe Maria, foi uma festa danada. Ainda hoje eu lembro. Todo bacana, a gravatinha no pescoço, né? Já tinha casa. Essa, município meu de Anadias. Já tinha o terreninho, né? Tinha a casa tapada de barro. Foi 7 filhos, 6 homens e uma mulher. Primeiro era o Inholando, a Sandra. O Sandro, Robilando, Robinho, Fábio, o Wellington, Raul. O Inholando nasceu num sítio, era o município de Anadia. E os outros foi tudo aqui, no hospital, Nossa Senhora de Fato. Sabe quem era mais o médico que a gente ia? Farmacêutico, era o Lindo Walter. O médico ali era ali, ele chegava na farmácia, tinha o doutor França, Judá, o Paulo da farmácia. O senhor do Marcelino era negócio de bar que ele tinha, e mesa de sinuca. E fazia preparo, era de luta livre, né? Ele lutava também, ele e o Zezé de Zé Maria. Era luta livre, era boxe, né? Era o seguinte, se você quisesse entrar, aí pagava, né? A vez o bicho era um marra do catano. Sempre ele convidava, que eu cortava o cabelo dele, né? A barba, né? Essa luta começava assim, a base de umas 7 horas da noite, e demorava no ringa, né? E então tinha um tatame quando eu era de boxe, né? Só brincadeira, né? Era. Hoje eu lembro aquele. Eita. Rapaz, nesse tempo, eu era um católico, mas quase que eu não ia nem à missa, né? Aí depois foi quando a mulher caiu na minha cabeça, não, para mim, aí pronto, aí eu fiquei andando para mim, ainda hoje, graças a Deus, fui o Juazeiro 4 vezes ainda, né? Graças a Deus. A mulher caiu na minha cabeça, nós vamos. Fomos Aparecida, fomos a século XXI, Frei Damião, eu assisti aí no calçadão, Padre Capitácio, conheci, rapaz, mais ou menos o tamanho dele era mais alto do que eu. À noite tem o texto que eu rezo com o padre Antônio Maria, né? Toda noite eu acompanho, né? Quando eu não vou para a igreja lá, aí acompanho ele aqui, rezando o texto também. Rapaz, o texto dos homens não está muito animado, não. De idade, 91, vou passar por 92 agora, no dia 20 de abril. Não bebo, não fumo, e outra, e comendo as horas certas. O que eu gosto, de manhã, ou uma tapioca, que eu gosto muito. Ela faz o ponche, beterraba, cenoura, e então um pouquinho de leite em pó. Aí eu tomo aquilo lá, como 2, 3 bolachas, creme caqui, pronto. Sim, foi o doutor disse, olha, Cariolano, não deixe de comer a papa. Você toma vitamina, isso aí para você, é muito bom para você. Como de fato, é o que eu gosto mais. Rapaz,
4h30 eu vou caminhar. Dona Jovem não, porque ela foi operada, né? Mas nós saíamos daqui 4h30 da manhã. Ia para Folhinha, de lá eu fazia o aquecimento, né? Fazia o balão. Quando ela não ia, eu descia para o banco da polícia, lá embaixo. De lá eu descia, saía na rodoviária. Da rodoviária eu ia para casa. Agora só vou somente na Folhinha, mas ela, porque eu não posso ir, ter que vir com ela, né? A jovem, minha esposa. Às vezes eu gostava, os domingos. Quando eu não ia fazer visita da família, eu ia para missa, né? Às vezes eu ia, né? Assistir o cinema, né? Nesse tempo era mais negócio de bang bang. Era mais que o pessoal gostava de assistir. Era jogo, é isso. Quando meu menino era vivo, o Robilando, ele dizia, papai, ele me levava, né? Para o campo. Depois que meu filho morreu, aí também não fui mais assistir mais o Asa. Nesse tempo, o esporte que a gente mais via era o Asa, né? Sempre eu faço para meus filhos. Entender a mulher e a mulher entender o homem. Agora, não fazer coisa que você não pode fazer, né? Que termina desentendendo os dois e não viver. 62 anos de casado. Através daquela menina, a Rita, falaram a minha idade para ela. Aí ela disse, eu quero falar com você, seu Coriolano. Digo, tá certo, vou trazer os meninos aqui, viu? Eu digo, tá certo, pode vir, eu aceito. Explicou tudo direitinho, né? Veio aquele menino, deputado assim, ele que informou tudo direitinho, né? Não, eu quero falar com você, eu quero. Ele disse, tá certo. Que eu achei que eu fico muito alegre e contente, viu? Porque é uma coisa que quando o pessoal que vê diz, eu conheço o Coriolano, rapaz, né? Ficou na história, ficou na história, Hoje eu tiro pelos meus netos, né? Uma pessoa cria minha família, não criei como meu pai criou, mas infelizmente todo mundo respeita. É o prazer da minha vida. Todo mundo vai trabalhar, vem visitar os velhos. Aqui eu e a mãe. Pai, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Agradeço a Deus, a minha família, minha esposa, meus netos, a minha neta, essa menina, é a Luana, e então a minha filha, né? Agradeço muito, 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 que ela disse, não, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero estar certo, minha filha. Para mim, olha, eu sei a minha família, como eu vejo muitas vezes, não sabe nem que respeitar a família, né? Porque eu sei minha família, não sou nada. Porque é um prazer que eu tenho, meus filhos nunca me deram trabalho, entendeu? Tudo é meu lado. E é um prazer que eu tenho, né? Então, e vocês agora aqui. Agradecer a vocês que estão por aqui. Agradecer de todo o meu coração e prazer. E eu fico contente e satisfeito, né? Fique com Deus e nós também. Isso.